vocês. Esse é meu primeiro vídeo aqui no canal do YouTube. Na verdade, tanto no canal do YouTube quanto também no Instagram. Sendo que no Instagram eu procuro sempre estar interagindo com vocês de alguma forma. Mas eu comecei a sentir falta de algo a mais. Algo a mais para poder ajudar vocês. Algo a mais para poder orientar vocês. Algo a mais até mesmo para poder criar um vínculo maior ainda. Uma interação maior ainda entre a gente. Com isso, eu resolvi vir com o nosso papo da segunda, trazendo alguns assuntos relacionados à área da psicologia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a psicóloga Isabelle Castro, atuo pela terapia cognitivo-comportamental e estou me capacitando na área da psicologia positiva. O primeiro tema que eu resolvi trazer para vocês é sobre a ansiedade. Diante de tudo que a gente está vivendo, de tudo que a gente está passando nesse momento atual, eu percebo que tem aumentado muitos casos. Muitas pessoas têm tido crises de ansiedade. E eu resolvi vir com esse tema para poder ajudar um pouquinho. Talvez não seja você que esteja precisando de ajuda, mas algum amigo, algum familiar tenha ou até já teve alguns sintomas da ansiedade. E com isso você vai poder ajudar, entendendo um pouquinho mais. Nem que seja para você poder acolher essa pessoa que esteja precisando. Então, eu vou explicar um pouco sobre a ansiedade nesse vídeo de hoje. A ansiedade é um estado emocional de inquietação, de apreensão. É quando a pessoa ela antecipa os problemas. Eu percebo até diante de alguns estudos que eu venho fazendo, o quanto os casos aumentaram entre jovens e adultos. E a gente precisa se atentar ao que o nosso corpo está querendo dizer, aos sinais que o nosso corpo está dando. Porque ele diz que algo ali não está bem. Eu vou dar uma explicação da ansiedade que é comum para a ansiedade que é patológica. Porque há sim uma diferença. A ansiedade que é comum, todos nós sentimos desde a infância. Ela está presente na nossa vida. Ela até é importante para a nossa vida. A gente precisa aceitar isso. A ansiedade, ela nos alerta muitas vezes para situações que são de perigo. Agora, quando começa a sair do controle, quando eu percebo que está atrapalhando no andamento da minha vida, está atrapalhando na minha rotina do dia a dia, aí sim ela começa a ser patológica, quando começa a ficar incontrolável. Então, se atentem a isso. O que a ansiedade é comum, o que é a ansiedade patológica, o que é a ansiedade comum e a patológica. Você diferenciando, você vai conseguir entender mais isso. Quando a gente tem uma viagem para fazer, e a gente fica naquela expectativa boa, naquela ansiedade. É uma situação, né, que te causa ansiedade, mas que está tudo bem, isso acontece. Quando você tem uma entrevista de emprego, você precisa se atentar ao que está comum ali, ao que talvez não esteja comum. Você está conseguindo ir nessa entrevista de emprego? Você está conseguindo sair de casa para poder ir? Ou você acaba fugindo dessa situação? Ou o medo está te impedindo que você vá para a sua entrevista? É onde você precisa se atentar. Se você foge das situações, se você evita isso, aí ela está começando a ser patológica. Então, fica aqui a informação para vocês. Estarei vindo com alguns assuntos ainda sobre a ansiedade, que tem muitas coisas que eu acredito que sejam importantes de vocês ficarem sabendo. Convidei também
uma pessoa para poder falar sobre ansiedade e alimentação, e também uma fisioterapeuta para poder falar sobre a ansiedade e os benefícios da auriculoterapia. Então, fiquem aí ligados, sigam no Instagram e se inscrevam aqui também no canal do YouTube. E é isso. Tchau, tchau. Até mais.